Olá, meus amores! Voltamos, né? Hoje é segunda-feira e o nosso assunto de gramática de hoje vai ser sobre ponto de interrogação e ponto de exclamação. Esses assuntos estão no livro integrado na página 97 e também 100. Vamos começar com um textinho? Olha só. Chico perguntador. Sou muito curioso, estou presente no final das frases interrogativas. Por exemplo, por quê? Como? Quem? Qual? O quê? Onde? Olha só, né? O Chico perguntador. Ele está sempre no finalzinho das frases e tem um som de pergunta. E aí nós temos o nosso ponto de interrogação. Vocês já ouviram falar no ponto de interrogação? É aquele ponto que tem, olha só, uma verguinha, né? E uma bolinha embaixo, como se fosse o ponto final, tá? Uma bolinha e um pontinho embaixo, uma verguinha, né? E um pontinho embaixo. E ele é usado quando queremos fazer uma pergunta direta. Olha só, ela está sempre no final da frase, tá? Então, quando tiver esse ponto de interrogação, a gente tem que ler a frase como um tom de pergunta. Por exemplo, como você se chama? Tá vendo que lá no final tem um ponto de interrogação? A verguinha e a bolinha. Então, quando tiver, a gente tem que ler como se estivesse realmente fazendo uma pergunta, ok? Esse ponto aí está sinalizando que está se fazendo uma pergunta. Então, a gente tem que ler como se fosse um tom de pergunta mesmo. Como você se chama? Tá vendo? Eu estou fazendo a pergunta. Que horas são? Mais uma vez, olha, uma pergunta. Por que você não veio hoje? É uma pergunta também, então a gente tem que ler com um tom de pergunta, ok? Então, ponto de interrogação está no final da frase e é usado para informar que ali é uma pergunta, tá bom? Temos também o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado em uma frase para indicar algum tipo de sentimento. Por exemplo, medo, espanto, surpresa, alegria ou admiração. Então, a gente tem aí, olha só, lá embaixo. Que susto! Tá vendo lá o emoji com a carinha de susto? Que susto, né? E no final tem o ponto de exclamação, que é o tracinho com a bolinha embaixo, tá? Então, que susto! Então, a gente tem que ler como se tivesse realmente um tom de susto, né? Que susto, ok? E depois nós temos o emoji com a carinha de parabéns. Olha só, parabéns! No final da palavrinha parabéns também tem um ponto de exclamação. Então, significa que a gente tem que ler essa frase com um tom mais de alegria, né? Parabéns! Tá bom? Então, toda vez que a frase no finalzinho tiver um ponto de exclamação, significa que ali a gente tem que ler demonstrando algum tipo de sentimento, né? Pode ser medo, pode ser alegria, pode ser admiração, pode ser surpresa, tá? Então, a gente tem que ler nesse tom aí pra gente entender que naquela frase ali está tendo algum sentimento no meio, tá bom? Então, o ponto de interrogação é a verguinha com a bolinha, né? E o ponto de exclamação é o tracinho com a bolinha. Não esqueçam, tá? O ponto de interrogação é usado para fazer perguntas diretas. E o ponto de exclamação é indicado para a gente saber que ali tem algum tipo de sentimento, tá bom? Então, olha só, a nossa atividade é no livro integrado, nas páginas 97 e 100. Vocês vão assistir esse vídeo, responder essa atividade e na hora da videochamada a gente vai corrigir, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijinho pra vocês. Tchau, tchau!